3 equipamentos, 3 formas de economizar no seu treinamento. Olá pessoal, Felipe Canal Jiu-Jitsu Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e eu vou demonstrar aqui 3 exemplos de equipamentos que a gente pode usar para prática e treinamento do tiro desportivo, tentando elencar vantagens e desvantagens que eu vejo em cada um deles, tá? Antes da gente começar, uma Blue Gun, tá? Plástico, tá? Totalmente seguro para manusear. Uma Air Gun, tá? Ó, uma pistola de pressão que está vazia e sem carregador, que está aqui, ó, vazia, sem cilindro de CO2, tá? Movida a CO2. Vou colocar aqui de volta e fechar aqui. E o meu equipamento de prova, que é uma Beretta PX, que também está vazia, tá? Tem lá um laser bullet só colocado. E aqui, ó, vazia, sem carregador, sem nada, tá? Limpa, fria e totalmente plena e segura para manuseio. Estamos num lugar seguro, tá? Não há nem munições nem perto daqui, nenhum risco gerado no manuseio desses equipamentos, tá? Vamos começar com a Blue Gun, tá? Aqui, ó. Blue Gun. Grande vantagem da Blue Gun, você consegue levar ela para fora de casa, tá? Se alguém te pegar na rua com isso aqui no carro, por exemplo, você não precisa de uma GT, de um documento, de um craft, de pomba nenhuma, tá? É um troço de plástico azul que você pode levar para sua academia, por exemplo. No meu caso, eu levo para academia e treino com isso daqui. Grandes vantagens de poder levar isso aqui para fora de casa. Em qualquer lugar que você esteja, por exemplo, na academia, por exemplo, que é o meu caso, eu consigo levar e treinar com isso daqui, tá? Consigo treinar, manusear, e ela me dá um feedback muito bom de pegada, de ergonomia e de empunhadura, tá? Uma outra vantagem muito grande que eu vejo nesse tipo de equipamento, a quebra de paradigma, tá? Você conseguindo levar isso daqui para uma área onde, em teoria, não haveriam armas expostas, né? Você não teria equipamentos desses, você não poderia manusear equipamentos desses numa academia, por exemplo. Você consegue manusear esse daqui e sempre gera uma curiosidade, sempre gera olhares, sempre gera uma pergunta, gera nojinho também, mas eu, pelo menos até agora, já faz bastante tempo que eu uso esse equipamento, nunca tive problemas com relação a nojinho, né? A gente até vê um ou outro olharzinho torto de vez em quando, mas nojinho, por enquanto, ainda não tive zero problemas, tá? E levar esse equipamento para academia sempre foi muito bom, muito positivo para a questão dos meus treinamentos de visada, transição de alvo e tudo mais, tá? As desvantagens desse equipamento, ele é uma peça de plástico, tá? Então você não tem troca de carregador, você não tem peso, né? Você não tem nenhum tipo de manuseio de trava, de nada, né? De ferrolho, de nada. É um troço de plástico que você vai conseguir usar para fazer uma visada, para treinar um saque ou coisas desse sentido e só, tá? Mais nada, ele não te dá nenhum tipo de feedback, tá? Existem equipamentos como esse que tem o laser, que tem o gatilho e tem o laser, que são um pouquinho melhores nesse aspecto. Você consegue baixar um aplicativo lá, por exemplo, e usar. Mas para o uso que eu dou, tá? Ele me atende perfeitamente com essa desvantagem. Eu não consigo treinar nem troca de carregador, nem feedback de nada, de som, de peso, especialmente de peso nenhum, tá? Deixando de lado, vamos aqui para Blue Gun. Aliás, Blue Gun não, para Air Gun, tá? Qual que é a grande vantagem de uma Air Gun? Ela dá a questão dos feedbacks de ferrolho, né? Então, por exemplo, você está disparando aqui, ela dá o movimento, saco, deixa o carregador aqui. Ela dá o movimento de ferrolho, a movimentação de ferrolho, né, para te dar a sensação de recuperação de visada. O peso de uma réplica é muito equivalente ao peso da pistola original, então você consegue ter esse feedback de peso. Você tem gatilho funcional, você tem os disparos, você tem a pegada, visada, empunhadura, tudo muito igual à pistola original. Você tem a troca do carregador, botão retém de carregador aqui, que você consegue treinar a retirada e o posicionamento do carregador. E, enfim, ela é realmente uma réplica. Então você consegue ter esse equipamento como uma cópia, né, bastante fiel do equipamento original, tá? Desvantagens, você precisa de um quintal para poder treinar, tá? Você consegue ter a vantagem de ter o furo no alvo, né, disparar e ter o furo no alvo, contar os pontos e tudo mais, sem necessidade de aplicativo, de nada. Mas ela tem o custo do cilindro e das bolinhas, né, que você vai usar, pode ser um airgun ou um airsoft, nesse caso aqui é um airgun, e você vai ter, você precisa ter o barulho e tudo mais, então você precisa ter uma área que você consiga usar, um sítio, um quintal, algum lugar que não vai incomodar ninguém, que não vai gerar nenhum
nenhum tipo de problema. E você, por óbvio, tem que ter todos os cuidados, porque como ela dispara, você tem que tomar cuidado para não atingir um cachorro, um gato, um passarinho, qualquer coisa de estimação que você tenha na sua casa, ou ainda atingir vizinhos e coisas nesse sentido, né? São todos os cuidados originais que você teria de segurança com relação ao equipamento de fogo também. Você vai tomar todos esses mesmos cuidados. Mas, saindo dessa parte mais chata de tomar os cuidados, né, que são extremamente importantes, você consegue usar ela sem grandes dificuldades. Tá? Você conseguiria usar ela sem munição, só com cilindro de CO2 para ter o barulho e a sensação do feedback sonoro e do ferrolho? Conseguiria também, funcionaria como um cool fire, por exemplo. Tá? Mas eu não recomendo não. O legal é colocar as bolinhas mesmo e treinar com ela em fogo, né? Treinar com o feedback das bolinhas, tá? Outra desvantagem desse equipamento, apesar de hoje em dia você ter equipamentos desses disponíveis no mercado nacional, essa aqui, por exemplo, é feito pela Omarex, né? É feito na Alemanha pela Omarex, é uma cópia muito fiel da pistola original. Ela está disponível por aqui, ela é importada hoje para cá, trazida para o Brasil pelo grupo Moninter. E ela sim está disponível tanto essa como diversos outros modelos, como o Glocks, como o HK, como o CZ, como nossa, tem um berê, as outras beretas, tem um monte de modelos de réplicas feitas pelo Omarex, e as réplicas da Omarex são muito bem feitas, muito bem... são cópias muito bem feitas, são réplicas licenciadas, né, cópias licenciadas. É um equipamento extremamente fiel ao equipamento original, e aí fica a dica. A desvantagem dele também, não é um equipamento muito acessível. Essa pistola aqui é minha desde 2016, se eu não me engano, eu comprei essa pistola aqui. Já usei demais esse equipamento, perfeito, continua perfeito, o uso continua funcionando exatamente, perfeitamente, tá? Mas o custo dela não é uma coisa tão acessível, né? Quando eu comprei já não era uma coisa muito barata, hoje está um pouquinho mais cara ainda, dólar, imposto, né? Então acaba tendo uma questão de custo envolvido aí que é muito maior do que você teria com uma Blue Gun, por exemplo, tá? E uma outra vantagem que eu esqueci de citar o meu moleque, por exemplo, quando a gente vai fazer as provas, ele consegue imitar as provas usando uma Airgun, não é essa que é a dele, né? Essa aqui é a minha, mas ele tem uma parecida com essa daqui que ele consegue usar nas provas e consegue passar nas pistas, treinar e tudo mais. E aí eu consigo fazer com que ele treine, ou uma outra pessoa sem CR consiga fazer as pistas sem a burocracia envolvida com relação ao tiro esportivo, a tirar CR e tudo mais. Tá? Colocar de lado, você tem o seu equipamento original, no meu caso aqui, o meu equipamento original. Tá? Uma coisa muito interessante de se ter quando você vai treinar em seco com o seu equipamento original, e talvez essa seja a grande das vantagens, né? Você consegue treinar, por exemplo, com um laser bullet, que você coloca lá no cano do seu equipamento, e você consegue ter um feedback visual do seu alvo. Tá? Qual que é a desvantagem disso daqui? A cada disparo precisa haver um rearme. Tá? Então, esse movimento de puxar, disparar, puxar, disparar, puxar, disparar não é um movimento natural de um treinamento em seco. Tá? Mas, em caso de strike fires, você precisa reativar o gatilho a cada vez que você desaciona. Né? Toda vez que você lança o percussor, você precisa remanobrar para fazer ela funcionar. Tá? Um ponto extremamente positivo do treinamento com o seu equipamento. Nada, por mais perfeito que seja, nada vai imitar a usabilidade, a pegada, o manuseio e o feedback de tudo que você tem de peso, de botão, de tudo que você tem com o seu equipamento original. Tá? Então, isso daqui é bacana pra cacete? Mas é frescura. O importante é você ter o seu equipamento e treinar com ele. Tá? Seja para esporte, seja para defesa. Treine com o seu equipamento. Isso é extremamente importante. Tá? Treinamento em seco é parte fundamental de qualquer manuseio de tudo. Esse equipamento aqui, por exemplo, tem, 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais disparos em seco do que ele tem com disparo de munição original. Tá? E aí é que vem a grande desvantagem do treinamento com esse equipamento aqui. Tá? O peso, porque um carregador vazio pesa merreca enquanto você fala de carregador cheio, e aí quando você está em casa treinando em seco, você não tem como manter o carregador cheio, você tem que manter esse carregador vazio, né? E aí você acaba perdendo esse feedback. A questão de troca de carregadores, né? Que você vai trocar, então você solta o carregador e vai injetar outro. O carregador vai estar vazio para você poder fazer esse manuseio, então o peso da pegada do carregador e inserção acaba sendo diferente, o que faz com que você precise treinar com o equipamento cheio, com o equipamento full, com o equipamento quente. E aí você precisa se deslocar a um clube, a um lugar apropriado para poder fazer esse manuseio. Além disso, vai envolver
custo, né? A gente sabe que hoje não só o custo da munição está alto, como a dificuldade de conseguir os insumos também está alta. Então, essa dificuldade que a gente tem tanto em aquisição de insumo quanto de custo acaba atrapalhando um pouco a questão dos treinamentos. Mas não é desculpa para não treinar em seco, tá? E aí uma recomendação que eu posso fazer é você ter o Laser Bullet, que ajuda bastante no treinamento, tá? Vou até tirar o Laser Bullet aqui. Deixa eu pegar aqui o palitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele com... Aqui. Empurra com a escova. Aqui, ó. Tá? O Laser Bullet basicamente é esse brinquedinho aqui que você apoia no seu equipamento. Tem uma borrachinha aqui. Quando você aperta, deixa eu ver se eu consigo apertar. Aqui, ó. Quando você aperta, ele solta e projeta o laser na mão lá. Tá? Enfim, esses são os 3 equipamentos que a gente pode ter, né? Um Laser Bullet e uma Airgun e uma Blue Gun, que ajudam bastante na questão do nosso treinamento e manter a habilidade, né, do manuseio do seu equipamento. Lembrando que independente de ser para segurança ou para tiro esportivo, é muito bom você ter o pleno domínio do seu equipamento. Beleza? Gostou? Curtiu? Deixa o like pra gente, deixa o comentário aqui embaixo e não se esquece de conferir se você está inscrito no canal. Beleza? Um grande abraço a todos. E tchau, tchau.